Olha aí, pessoal, finalmente o Brasil se tornou referência em alguma coisa. No caso, em jovens nem, aqueles que nem estudam, nem trabalham, não fazem nada, absolutamente nada da vida. Pois é, o Brasil realmente é um país referência nesse sentido, superando números da Argentina, do Chile e da Bolívia. Mais de 20% dos jovens entre 15 e 24 anos não fazem absolutamente nada de relevante na sua vida. O futuro do país, meu amigo, sendo garantido dessa forma aí. Vamos dar uma olhada nesses números, nesses dados, né? Tentar entender por que isso está decorrendo dessa forma, qual é o propósito, qual é a perspectiva dessa nova geração brasileira, para onde o país vai com uma juventude desse jeito, né? Mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esses números aqui foram apurados em um relatório da Organização Internacional do Trabalho, né? A OIT, levando em conta a recuperação do emprego depois da pandemia, né? Já tem alguns anos e tudo mais, dá para ter uma noção desse cenário aí. E olha só, em 2023, o percentual dos jovens brasileiros, né? Os brasileiros entre 15 e 24 anos que nem estudam e nem trabalham, chegou a 20,6%, meu amigo. Isso aqui é mais do que um brasileiro a cada 5, um jovem brasileiro a cada 5 jovens. É realmente muita gente, meu amigo. Estamos falando de um mundaréu de pessoas, sem dúvida, né? E isso aqui é um patamar que melhorou razoavelmente em relação a 2022 do ponto de vista percentual, mas talvez tenha piorado do ponto de vista numérico, nominal, né? Só que é um patamar pior do que vizinhos do Brasil, países latino-americanos também, né? Demonstrando que há um problema inerente ao Brasil, é algo específico do brasileiro, da cultura, da política, da economia do Brasil. Alguma coisa tem neste país que causa esse cenário. Porque olha só, na Argentina os jovens nem representam 15% do total, num país com problemas econômicos e estruturais muito mais sérios do que o Brasil. É importante frisar, né? O Brasil não é uma Argentina em matéria de economia deteriorada. Estamos caminhando. Fé em Deus que chega, mas não somos uma Argentina, não temos a bagagem que os argentinos têm nesse sentido. Ainda assim, a proporção de jovens nem por lá é menor, consideravelmente menor que a do Brasil. O Chile é mais ou menos o mesmo patamar e a Bolívia está abaixo de 10% em matéria de jovens nem. E aí, o que causa esse cenário aqui no Brasil, né? É importante frisar que o percentual do Brasil casa com a média internacional, né? Porque a OIT falou que no mundo inteiro, 1 a cada 5 jovens é um nem. Então, estamos falando de uns 20% de fato aí, de maneira geral, né? Tem aqui a variação em relação a mulheres e homens, o percentual divergindo de um sexo para outro aí e tudo mais. Agora, eles, o pessoal que já é o pessoal da CNC, tá? Não é da OIT, é da Confederação Nacional do Comércio, fizeram uma estimativa aí, então, de que em 2022, quando o índice estava lá em quase 21% de jovens nem, se esses jovens estivessem aí, de fato, fazendo alguma coisa, eles poderiam ter contribuído aí com mais de 46 bilhões de reais ao PIB brasileiro, se estivessem envolvidos de alguma forma aí na economia, né? Então, o PIB brasileiro poderia ter aumentado 0,46 ponto percentual a mais do que ele já aumentou no ano de 2022, né? Ou seja, faz falta para a economia do país, sem dúvida, né? Isso aqui, em números, né, efetivos, estamos falando aí de 4,6 milhões de jovens, ou algo nesse sentido. Esses números são ainda do primeiro trimestre, não temos números atualizados agora do segundo trimestre, o final do primeiro semestre de 2024, uma leve melhora aqui também, mas ainda assim um mundaréu de gente, 4,6 milhões de jovens não fazendo nada no país, meu amigo. Isso aqui é muita coisa, inclusive representa um percentual considerável da população brasileira, né?
Você para pensar, são 200 milhões de brasileiros, estamos falando aqui de uma fatia não desprezível de pessoas numa idade muito produtiva, numa idade em que é fácil você aprender as coisas, fácil você arranjar um emprego qualquer aí para fazer qualquer coisa, você topa qualquer tipo de emprego, qualquer salário tá valendo para começar a vida, né? E ainda assim o pessoal tá agarrado no meio de campo. É uma coisa impressionante. Isso aqui diz muito, primeiro, sobre o futuro do Brasil, obviamente, né? Se esses jovens não estão fazendo nada neste momento, não estão se preparando, não estão estudando, não estão se especializando em nada e não estão trabalhando, produzindo, pegando experiência, ganhando experiência, como é que eles vão estar daqui a 10 anos, daqui a 15, 20, 30 anos, né? Quando esse pessoal estiver aqui na meia-idade, que é a base estrutural econômica de um país, aquele pessoal que já passou pela idade profissional inicial, já tem a sua formação consolidada, já tem experiência profissional, ganha um salário mais relevante, né? É esse pessoal que é a base da economia de um país. A partir de 35, aí na faixa dos 40 anos para cima, como que vai ser essa geração nesse cenário, né? 20% dos jovens. Isso aqui é muita coisa, meu amigo. Realmente é muita coisa. Diz muito sobre o futuro brasileiro e a previsão não é boa com base nisso aí. Mas diz também sobre o presente, sobre as atuais circunstâncias, né? Que você tem uma juventude tardia, né? Você demora, o jovem hoje demora a amadurecer. Isso é um fato. Algumas gerações atrás, aí, com 15, 16 anos, o rapaz e a moça já eram adultos, já eram considerados aí, suficientes para trabalhar, para constituir uma família, enfim, começavam a vida muito mais cedo. Hoje, nessa idade, ninguém quer nada com nada e fica esticando a adolescência e a juventude por muitos anos, dependendo dos pais, sem sair de casa, sem buscar algum propósito na vida, sem começar uma família e etc, né? Então, há uma perda de propósito muito clara se abatendo sobre o mundo todo, especialmente sobre o Ocidente, as sociedades ocidentais que têm essa praga do amadurecimento tardio, de ficar cozinhando a adolescência ainda por muito tempo. Então, essa é uma característica que está presente no Brasil também. Não estamos isentos desse problema, muito pelo contrário, talvez ele seja até mais forte aqui. Mas há um fator do assistencialismo presente nessa história, com certeza. E agora a gente começa a ver esses números, porque quem tem entre 15 e 24 anos agora foi concebido aí, ou então mais ou menos em meados dos anos 90, final dos anos 90, né, começo dos anos 2000, talvez até um pouco mais para frente já, né, um milênio já um pouquinho avançado. Então, foram pessoas concebidas na época em que o assistencialismo já estava bastante arraigado no Brasil e o descompromisso em estabelecer raízes, em estabelecer uma família, uma estrutura, isso já estava também muito presente na sociedade brasileira. Agora, olhando para o Brasil daquela época e para o Brasil de hoje, você acha que esse problema está maior ou menor? Eu acho que está muito maior hoje o assistencialismo, o vício das pessoas no Bolsa Família, no auxílio isso, auxílio aquilo, está muito maior hoje do que estava há 15, 24 anos atrás. Imagina daqui a 2 décadas, então, a quantidade de jovens que terão nascido e crescido nessa realidade do assistencialismo, de você não ter uma perspectiva de vida e não se importar muito de viver com qualquer coisa, porque o que nós estamos vendo também aqui é isso, não é apenas uma questão de não ter escola, porque quem quiser estuda hoje no Brasil, vai até o ensino médio aí tranquilamente, e você consegue entrar numa faculdade sem saber nada, essa é a verdade, faz aí um FIES da vida, qualquer coisa você consegue se esforçar um pouquinho mais, faz um curso técnico, tem bolsa para um monte de coisa, dá para você correr atrás e estudar algo, ou já cair de cara no mercado de trabalho, se você quiser, logo depois do ensino médio, e sair dessa fase aqui do jovem nem. O que acontece é que muitos jovens deliberadamente escolhem seguir esse caminho. Por quê? Porque eles sabem que eles podem depender do Estado para ter uma vida medíocre, miserável, que não tem um propósito, né, que tem um ganho, uma renda muito baixa. Ok, mas que ainda assim dá para sobreviver. Para que se esforçar? Para que trabalhar? Para que estudar nesse cenário? Então já estamos vendo um reflexo
de uma geração criada nessa mentalidade e que tá levando isso pra vida, né? Pra que me esforçar? Não vou fazer nada, vou ficar no celular o dia todo batendo papo aí, batendo perna, fazendo coisa errada da minha vida. E se der algum problema, se for uma menina engravidar, se o cara fizer um filho numa menina aí, tem Bolsa Família, tem creche pra colocar, e aí moro junto aí, fico dependendo de migalha estatal, receber uma cesta básica da prefeitura, e vou levando a vida desse jeito, gerando filhos nessa mentalidade que lá na frente vão ser o quê? Jovens nem que não estão muito interessados em seguir na vida, né? Eu atribuo muito mais esse percentual aqui a uma cultura da dependência estatal e de não correr atrás da própria vida e da própria carreira, da própria realização pessoal particular, do que exatamente problemas financeiros econômicos, né? Mas, enfim, essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião a respeito desse tema? Deixe aí nos comentários, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.